A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aqui da ATSA Jardim do José. Estamos hoje, irmãos, iniciando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica, o segundo trimestre aí do ano de 2021. Apesar de todas as dificuldades, o Senhor tem sido misericordioso, tem nos sustentado e pela graça e misericórdia de Deus temos conseguido dar prosseguimento a este trabalho da Escola Bíblica. Amém, meus irmãos? Hoje, como eu já disse, estaremos dando início ao mais novo trimestre. E o tema do trimestre, irmãos, será 3 das epístolas paulinas, a Epístola de Gálatas, Efésios e Filemon. Ao longo de todo esse trimestre, estaremos expondo ao longo das aulas o conteúdo aí destas epístolas, em cada uma das aulas, portanto. E hoje, meus irmãos, introduziremos o assunto com a lição de número 1, que tem por título Paulo e a inconstância dos Gálatas, baseado em Gálatas capítulo 1, e hoje é dia 4/4 de 2021, certo, meus irmãos? Então, a lição de número 1, Paulo e a inconstância dos Gálatas. O texto áureo está aqui em Gálatas capítulo 1, verso de número 8, que diz: Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A verdade prática da lição diz: o fundamento da fé cristã é única e exclusivamente a morte vicária e ressurreição do Filho de Deus. A leitura bíblica está aqui em Gálatas, capítulo 1, versos 1 ao 24, ou seja, todo o capítulo. Vamos juntos, irmãos, ler a palavra do Senhor. Pegue aí a sua Bíblia, se assente aí com calma na sua casa, abra a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura, pegue uma caneta, um lápis, e vamos juntos aprender da palavra de Deus. Amém? Diz assim a leitura bíblica, Gálatas capítulo 1, verso de número 1 em diante. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviram somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito.
Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, te damos graças, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, para juntos, Senhor amado, debaixo da tua misericórdia, debaixo do teu amor e da tua graça, aprendermos, Senhor, um pouco mais a respeito da tua palavra. Senhor, sabemos que somos limitados, nossa mente é falha, Senhor, mas o Senhor é bom e poderoso, por isso te peço, abre o nosso entendimento, dai-nos sabedoria, Senhor, para que possamos aqui crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu te peço, abençoe este irmão que está ouvindo, meu Deus, esta aula, que o Senhor possa, meu Deus, edificá-lo através, Senhor, não da vida deste humilde servo, Senhor, mas através da tua palavra. Senhor, continue conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, dando início aí à nossa aula de hoje, a introdução, vamos falar um pouquinho da carta de Paulo aos Gálatas. Os estudiosos, irmãos, acreditam que esta é a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. O Dr. Russell Shedd estima em um período entre o ano 48 e o ano 58 depois de Cristo. E o destinatário, como traz o próprio título da carta, são os cristãos ali, os irmãos da região da Galácia. A Galácia, irmãos, é uma província romana, era, né, na verdade, uma província romana, e que no caso é uma região pertencente ao atual território da Turquia, né, e provavelmente englobava as igrejas do sul ali daquela região, como Antioquia, Listra e Derbe, como nós podemos ver ali nos capítulos 13 e 14 da narrativa do livro de Atos. E o tema dessa carta, irmãos, é a defesa da pureza e a liberdade do evangelho frente aos ensinamentos dos mestres judaizantes. Esses mestres, irmãos, eles questionavam, em primeiro lugar, o apostolado de Paulo, ao mesmo tempo também que defendiam a prática da circuncisão e a observação dos ritos mosaicos como critérios para a salvação. Então, acima de tudo, Paulo vai trazer, através desta carta, uma defesa do verdadeiro, do puro e do simples evangelho ensinado por Jesus Cristo ao seu servo, né? É, portanto, meus irmãos, uma carta de natureza apologética. O que significa apologética? Significa a defesa da fé. Deus, irmãos, ele instituiu homens não apenas para divulgar a palavra do Senhor, mas também para serem fiéis a este testemunho, para serem submissos a essa mensagem, não deixar que doutrinas estranhas, que falsos mestres viessem contaminar, acrescentar ou até mesmo adulterar aquela mensagem originalmente deixada por Jesus Cristo, o nosso Senhor, né? Então é por isso que o comentarista, no caso até da lição, ele vai dizer que esta é a carta que mais apresenta esse caráter apologético dentre todas aquelas que Paulo escreveu. Bem? Mas a título de introdução é isso, tá bom? Aqui apenas um mapa para nós podermos aí ter uma noção de onde ficava essa região da Galácia. Como os irmãos podem ver aí, fica aí na região da Ásia Menor. Esse território em verde é o território pertencente ao Império Romano, aí no fim do século I e início do século II, certo? Não há tanta alteração durante esses períodos de tempo. E ali em amarelo registrado onde ficava a região da Galácia, ali na Ásia Menor, tá certo? Mas vamos então, irmãos, entrar propriamente dito no texto da aula de hoje, né, o capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas, certo? Paulo começa dizendo assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, Paulo, apóstolo de Jesus. Paulo, nas primeiras palavras da carta, já traz a defesa do seu apostolado, posto em dúvida pelos judaizantes. Então, irmãos, em primeiro lugar, antes de tudo, não só nessa carta, mas outras também, Paulo ele vai se identificar como o apóstolo de Cristo. E o que significa apóstolo? Né? Hoje, irmãos, esse termo, digamos assim, ele se tornou muito corriqueiro no meio de muitas denominações, certo? E nós vamos até discutir a respeito disso por um breve momento, mas antes vamos ver originalmente o que significa um apóstolo.
né? Então, a palavra apóstolo, irmãos, ela vem do grego apóstolos, que significa mensageiro, enviado ou emissário. Esse é o significado original do termo apóstolo. Tanto é, irmãos, que alguns versículos que trazem essa palavra mensageiro, elas trazem nela exatamente a expressão apóstolos. Por exemplo, João 13,16. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o apóstolos, ou seja, nem o mensageiro, maior do que aquele que o enviou. E não só, irmãos, na Bíblia Sagrada, mas na língua grega, né, o grego utilizado aí é um grego especial chamado grego koiné, né, era o grego falado ali nos dias de Jesus, nos tempos de Cristo. E essa expressão apóstolos, ela era usada exatamente para se referir a mensageiros, pessoas que eram enviados por alguém e que tinham a responsabilidade de levar uma mensagem. Até mesmo tem alguns estudiosos da Bíblia Sagrada e do idioma que eles vão dizer que até mesmo alguns navios, né, que eram responsáveis por enviar determinadas mercadorias, eles eram chamados de navios apóstolos, né, exatamente porque eles levavam determinadas coisas, né, ou seja, eles eram enviados, eles eram mensageiros, por assim dizer. Então, esse termo, irmãos, no grego, koiné, ele era bastante amplo, tá bom? Entretanto, quando nós olhamos para o Novo Testamento, a expressão apóstolo, ela passa a ser utilizada para designar aqueles que receberam a mensagem diretamente de Cristo, bem como a autoridade daquele que os enviou. Então, irmãos, a palavra apóstolo, na linguagem do Novo Testamento, ela não vai se referir simplesmente ao mensageiro, né? Ainda que vão existir, né, como nós acabamos de ler aqui, textos específicos em que apóstolo significa apenas mensageiro. Só que conforme a narrativa do Novo Testamento ela vai se desenvolvendo, esse termo apóstolo, ele passa a se referir a um cargo, digamos assim, a um ofício ministerial dado pelo próprio Cristo a determinadas pessoas, né? Como, por exemplo, nós encontramos aí em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Perdão, irmãos, barulho aqui, infelizmente. Mas então, irmãos, essa expressão apóstolo, ela se refere, então, no Novo Testamento, a essas pessoas comissionadas com uma missão especial. Eram aquelas pessoas que receberam essa mensagem diretamente de Cristo e, por assim receberem essa mensagem de Cristo, foram encarregados diretamente por ele para transmitir esta mensagem com a mesma autoridade dada por aquele que deu a mensagem, ou seja, Jesus Cristo. Jesus Cristo não apenas os enviava para levar a mensagem, como também dava a sua autoridade para que eles levassem aquela mensagem que ele ali lhes havia ensinado, lhes havia pregado, certo? E quando nós olhamos, irmãos, quando nós vamos estudar, nós vemos não só na Bíblia Sagrada, mas autores também que discorrem a respeito dos critérios necessários para uma pessoa ser designado apóstolo de Cristo, né? E alguns dos critérios, irmãos, classificavam alguém, né? Por exemplo, nós temos um livro aí, é um livro muito bom para aqueles que gostam de estudar a palavra do Senhor, para conhecer ali digamos assim, o fundamental a respeito da palavra do Senhor, este livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Mayo Perman, certo? Ele vai trazer aqui alguns requisitos que era necessário na linguagem do Novo Testamento para uma pessoa ser considerado apóstolo de Cristo. Em primeiro lugar, eram pessoas que receberam a sua comissão do próprio Cristo em pessoa. Isso está lá em Mateus 10, o versículo 5, e também em Gálatas 1, o versículo 1 que nós acabamos de ler, né? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Ou seja, eram pessoas que eram chamadas, convocadas pelo próprio Cristo. Não eram por outras pessoas, não eram por obreiros, não eram por bispos, não eram por nenhum outro apóstolo também,
né? Alguns até pensam que é isso, um apóstolo que consagra outro apóstolo, mas não é assim quando nós olhamos para o Novo Testamento. Para uma pessoa ser apóstolo, o próprio Cristo deveria chamá-la e vocacioná-la para isso, tá certo? Em segundo lugar, são pessoas que foram testemunhas da ressurreição de Cristo. Atos 1, 21 e 22 vai narrar isso muito bem. Quando é feito ali a reunião entre os 11 apóstolos, lembrando que Judas havia se suicidado, eles então se reúnem para decidir a pessoa que iria ficar no lugar ali de Judas, certo? E a pessoa escolhida é Matias. E dentre ali as descrições, o apóstolo Pedro vai dizer que era alguém que necessitava acompanhar todo o ministério de Jesus desde o batismo do João e vê-lo Jesus também depois que ele ressuscitou e apareceu aos discípulos, certo? Aí você pergunta, mas Paulo é chamado de apóstolo. Paulo não viu Jesus ressurreto. Mas a resposta é exatamente o contrário. Ele viu sim. Quando nós olhamos 1 Coríntios 9:1, Paulo vai falar exatamente isso. Não vi eu ao Senhor, né? Lembra que quando Paulo ele se converte, né, ali no caminho de Damasco, né, a Bíblia até então o chamava de Saulo, ele vai ter um encontro com Cristo. E Cristo vai falar que o chama e fala ali para Ananias que aquele era um vaso escolhido e que lhe haveria de mostrar tudo aquilo que ele deveria pregar para os gentios e o quanto que ele haveria de sofrer pelo seu nome. Então, irmãos, Paulo ele teve testemunho de Cristo, porque Cristo, depois de ressuscitar, depois de subir aos céus, teve um encontro pessoal com Paulo. Ali se apresentou a Paulo e o chamou, o vocacionou, né? E Paulo ali teve a certeza de que, de fato, Jesus Cristo, aquele a quem ele estava perseguindo naquele momento, é quem estava o chamando para esta nova missão, para esta nova obra, né? E, em terceiro lugar, dentre outros aspectos, eram pessoas que receberam especial e divina inspiração, né? O capítulo 1, versos 11 e 12, né? O apóstolo Paulo ele vai reforçar isso, que aquilo que ele recebeu não veio da parte de homens, não é um conhecimento adquirido por intermédio do estudo, por intermédio da sabedoria humana. É algo, irmãos, que vem diretamente do Senhor, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e o verso de número 13, também vai falar a respeito disso, tá bom? Mas são apenas aí alguns critérios que eu trouxe aqui deste livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, tá bom? Recomendo aos irmãos que, se possível, tenham esse livro, leiam esse livro, é um livro bastante didático, tá bom? Bastante simples de se ler também. Creio que será de grande edificação para todos os irmãos. Mas atualmente, irmãos, o ministério de caráter apostólico, ele é exercido por aqueles que se dedicam ao campo missionário. Hoje, nos nossos dias, o ofício que mais se aproxima daquilo que seria o apóstolo de Cristo é exatamente o missionário. Aquele que é enviado para determinado lugar para levar aquela mensagem, para levar a mensagem de Cristo, tendo recebido a autoridade de levar aquela mensagem. Entretanto, irmãos, temos que fazer algumas ressalvas. Eu trouxe um texto aqui, um trecho, na verdade, da lição 6, do segundo trimestre de 2014, tá certo? Uma lição ainda da Casa Publicadora, das Assembleias de Deus, CPAD, e o título dessa lição diz o Ministério de Apóstolo. Olha o que diz. Não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e, infelizmente, copiada por algumas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Em outras palavras, irmãos, apóstolos tais como foram os 12 Paulo, estes não existem mais, certo? Isso surgiu ao longo da história da igreja, né, posteriormente, exatamente com essa ideia de que quando os apóstolos morressem, quem ia assumir o lugar deles? E, de maneira muito resumida, eu não vou entrar nesse assunto, mas de modo muito resumido, essa discussão vai levar futuramente à estrutura eclesiástica que hoje nós conhecemos como o papado, presente na Igreja de Roma, tá certo? Então, essa questão da autoridade papal como sendo o sucessor de Pedro se deu exatamente com base nessa discussão de quem sucederá os apóstolos.
Então, meus irmãos, apóstolos como 12 Paulo, eles não existem mais na igreja de hoje, tá certo? Ainda que algumas denominações nomeiem apóstolos, mas os apóstolos tais como estavam presentes aqui na narrativa do Novo Testamento, enquanto estas pessoas comissionadas pelo próprio Cristo, que receberam a sua vocação diretamente de Cristo, elas não existem mais, tá certo? O que existe são ministérios de caráter apostólico. E os que mais se aproximam desse é exatamente a figura do missionário, tá certo? E não o líder supremo da igreja, tá certo? Essa ideia, ela não é bíblica, tá certo? Então, irmãos, Paulo, então, aqui ele vai reivindicar a sua autoridade apostólica, certo? Porque havia, irmãos, uma rejeição por parte daqueles homens, daqueles judaizantes. E a rejeição, irmãos, que estes homens, os judaizantes, eles tinham por Paulo, provavelmente se dava pelo fato deste não integrar o colégio apostólico original. Esta expressão, irmãos, colégio apostólico, ela se origina exatamente com base no grupo formado ali pelos 12 apóstolos de Jerusalém, certo? Lembra que Jesus ele separa 12 apóstolos, dentre eles estava Judas, mas Judas ali traz Jesus, né? E acaba se suicidando depois, quando viu aquilo, caiu em si a respeito daquilo que ele tinha feito. A Bíblia descreve ali que ele se suicidou. Depois da ressurreição de Cristo, os apóstolos se reúnem, colocam Matias no lugar ali de Judas, certo? Então, o grupo desses 12 é chamado de colégio apostólico. Só que Paulo, posteriormente, vai ter um encontro pessoal com Jesus. E Jesus ali o vocaciona, né, o chama pessoalmente para assumir esse ministério. O próprio Cristo se apresenta a Paulo. Não é Pedro que vai até Paulo para o chamar como apóstolo, né? O próprio Cristo se apresenta a Paulo. E é por isso que ele tem essa autoridade apostólica, ainda que ele não fosse parte, que ele não fosse integrante ali do colégio apostólico original, tá certo? Mas a forma como Paulo conheceu a Cristo, a forma como Cristo se apresentou, que Cristo separou Paulo para a obra missionária, para a obra da evangelização dos gentios, faz com que ele tenha toda a legitimidade de ser conhecido como um verdadeiro apóstolo de Cristo, certo? Mas os judaizantes, irmãos, provavelmente eles rejeitavam Paulo exatamente porque ele não fazia parte ali do grupo integrado pelos 12. Entretanto, Paulo ele reivindica essa autoridade de apóstolo, uma vez que ele não recebe essa mensagem por parte de nenhum homem, mas ele recebe do próprio Deus Pai e do próprio Deus Filho, como ele fala aí no capítulo 1 e no versículo de número 1. E Atos 9, 15 a 16 vai falar exatamente isso, né? Mas o Senhor lhe disse, vai, isso o Senhor falando a Ananias, vai, porque este é para mim, este se referindo a Paulo, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aqui o próprio Deus fala que havia de mostrar a Paulo aquilo que ele iria sofrer por causa do seu nome, né? Então nós vemos aqui que Paulo ele tem legitimidade para ser conhecido como apóstolo, porque ele não recebeu a mensagem, ele não recebeu a sua instrução com base na sua sabedoria humana, com base no seu estudo, ou até mesmo da pregação de terceiros. Ele recebeu aquilo do próprio Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Mas dando prosseguimento, nós entramos então no versículo de número 2. Então ele diz, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, Paulo aqui, irmãos, ele faz questão de mencionar os seus companheiros que, juntamente com ele, dedicavam-se à obra missionária, espalhando o conhecimento do Senhor pelo mundo. Muito importante, irmãos, na obra do Senhor, é termos companheiros. E Paulo, como um apóstolo de Cristo, ele não se contenta em simplesmente dizer que a obra é ele quem faz. Ele diz, sou eu, Paulo, apóstolo, e os meus companheiros. Então, ele faz questão, irmãos, de mencionar que, juntamente com ele, existiam pessoas que, de maneira conjunta, trabalhavam para que a obra do Senhor pudesse prosseguir e ir adiante, né? E, em seguida, ele traz aí o destinatário da carta, né? As igrejas da Galácia, entre as quais, como nós já falamos anteriormente na introdução, estavam ali Antioquia, Icônio, Derbe, Listra,
Todas elas, irmãos, importante lembrar, eram fundadas por Paulo. Elas pertenciam ali à região sul, né, daquela província, a província da Galácia, e elas foram fundadas por Paulo durante a sua primeira viagem missionária. Isso está descrito lá em Atos, capítulo 13 e capítulo 14. Aqueles que, de repente, não se recordarem, podem abrir depois com calma e ler esta passagem e ver que estas igrejas, nestes locais, elas foram fundadas ali pelo apóstolo Paulo, tá bom? Mas continuando, ele vai então saudar aquela igreja. Ele diz: graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. Ele diz aqui graça. O que é graça? Graça, irmãos amados, ela vem do grego, haris. Tá bom? Está escrito charis, mas se lê haris. Tá bom? Tem um que aí, essa letra ela se pronuncia com o som de R, né? Que significa favor imerecido. Esse termo, irmãos, ele é amplamente utilizado no Novo Testamento, né? E aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas, ela é usada 7 vezes. E a graça, irmãos, ela é a base da soteriologia cristã. O que é soteriologia? A doutrina da salvação. Trata-se do conceito de que não são os feitos humanos que levam o homem a Deus, mas a obra expiatória do Deus encarnado. Como diz Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Tá certo? Então, irmãos, a graça, o que significa a graça? É dizer que não há nada que o homem possa fazer para alcançar a salvação. Tudo aquilo que é necessário para a redenção da humanidade só pode ser feito e foi feito por intermédio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tá bom? Não há nada que eu possa fazer com as minhas próprias forças, com a minha própria vontade, que pode me fazer digno da salvação. Não é uma lista de regras que eu sigo para que eu alcance a salvação, mas é somente mediante a obra expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E a fé cristã, irmãos, ela é a única expressão de fé que traz este conceito de graça. Todas as outras, irmãos, religiões, crenças, sistemas de crença, elas se baseiam em lista de regras, lista de preceitos ou mandamentos que, se o homem segue, ele é conduzido ali àquela divindade, certo? Então, se o homem obedece às regras daquela religião, às regras daquele sistema de crenças, o homem, então, ele é conduzido até a presença de Deus. Do contrário, ele continua na perdição, certo? Só que quando nós vamos para o cristianismo, nós vemos que é o contrário. Não é o homem que, obedecendo, vai até Deus. É Deus que se apresenta ao homem. E o homem, ao receber esta graça, ao receber este favor de Deus, o seu coração é transformado. Ele é feito uma nova criatura e, a partir de então, ele muda suas atitudes. Mas não é algo que parte dele. É algo que parte do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Se eu tentar ser justo aos meus próprios olhos, eu não conseguirei. Porque às vezes, irmãos, muitas pessoas dizem: eu não preciso de ir para a igreja, eu não preciso de Jesus, porque eu sou uma boa pessoa, eu não faço nada de errado. Só que, irmãos, todas as nossas obras, elas são contaminadas com o pecado. O profeta Isaías vai dizer: todos nós somos como imundo, e as nossas obras como o trapo da imundícia. Ali está se referindo à figura de um leproso. O leproso, irmãos, a lepra é aquela doença que consome a pele. E ali naquele lugar, no lugar daquela pele, vai nascendo ali, melhor dizendo, vai brotando a carne viva, cheia de pus. E ali, irmãos, os leprosos, eles cobriam aqueles ferimentos com pano. Só que se você pegar o tecido mais nobre para cobrir uma lepra, com o passar do tempo, aquele pus daquela pele, ele vai se infiltrando naquele tecido, e um tecido que outrora era tão nobre, ele se torna apenas um trapo. Então, o que o profeta Isaías ele está dizendo, irmãos, nessa passagem, é de que todas as obras dos seres humanos, ainda que aos nossos olhos, elas sejam boas, elas sejam nobres, só que por causa do pecado que habita em nós, elas estão contaminadas e elas não passam de trapo da imundícia. Elas podem até esconder por um período de tempo aquilo que verdadeiramente há em nós. Só que o pecado que é em nós, que ali Isaías usa da lepra para fazer esta comparação,
ela contamina todas estas obras. Então não adianta dizer que eu sou uma boa pessoa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não faço nada de errado, eu não mato, eu não roubo. Mas não é assim que funciona a salvação, irmãos, porque tudo aquilo de bom que fazemos está contaminado, está manchado pelo pecado, e não há nada, não há nenhum mandamento, não há nenhuma regra que nós possamos obedecer que vai nos levar à salvação. A salvação é exclusivamente pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não vem das obras para que ninguém se glorie, como diz ali Efésios capítulo 2 e o versículo de número 8, depois o versículo de número 9 também. Tá certo? Então, a fé cristã, irmãos, é a única expressão de fé que traz este conceito de graça. E Paulo vai dizer graça e paz. E a paz ali do grego irine, tá certo? E também do hebraico shalom, certo? E a paz verdadeira, irmãos, ela só pode ser conquistada, ou melhor dizendo, ela só pode ser consequência da graça do Senhor e jamais, irmãos, da observação da lei ou observações dos mandamentos. Paulo vai escrever Romanos 5, versos 1, dizendo, misericórdia, me deu um branco aqui, Romanos 5 e o versículo 1, justificados, pois, pela fé, nós temos paz para com Deus. É apenas a fé, apenas a graça do Senhor que nos justifica e apenas isso que nos dá paz verdadeira. E não é simplesmente uma paz dizendo, eu estou em paz, eu estou me sentindo em paz. Não é isso. A paz ali, irmãos, é que o nosso estado de conflito em relação a Deus, ou seja, a nossa rebeldia contra Deus, ela é eliminada. Porque agora justificados, ou seja, declarados justos por intermédio de Cristo Jesus, nós então, irmãos, nós podemos ter paz. Deixamos este estado de rebeldia contra Deus e agora somos feitos os seus filhos. Certo? Então Paulo diz graça e paz da parte de Deus. Amém? Então, irmãos, a graça e a paz, elas são da parte do Senhor. No versículo 4, Paulo ele vai sintetizar essa obra expiatória. Né? Ele está falando de graça. Ele está iniciando a sua carta falando sobre graça. Ele está saudando os irmãos falando da graça. E no versículo 4, ele vai fazer uma síntese, né, a respeito dessa obra que proporcionou a graça. Falando de Jesus Cristo, ele vai dizer, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Né? E no versículo 5, ele vai render toda a glória, portanto, exclusivamente ao Senhor. Porque na graça, irmãos, não há mérito nosso. Não há glória para o homem, mas somente a Deus. E é por isso que Paulo vai dizer, ao qual glória para todos sempre. Amém. Somente ao Senhor, irmãos, nós devemos dar glória. Somente ao Senhor pertence o mérito, a glória, a honra e o louvor pela obra da salvação em nós operada. Né? Então, a saudação de Paulo, irmãos, ela já traz em seu teor o assunto a ser tratado nessa carta, nessa epístola, que é o evangelho da graça, o que traz a salvação independentemente das obras da lei. E um Paulo, irmãos, como um bom fariseu, ele vai utilizar de todo esse conhecimento para argumentar em relação a tudo isso que ele pretende aqui conscientizar aqueles irmãos da Galácia. Bom, mas dando continuidade, nos versículos 6 e 7, Paulo ali ele vai trazer um certo espanto em relação ao que ele vê naquela igreja, naquelas igrejas da Galácia. Lembrando, irmãos, que ele está escrevendo aqui não é apenas para uma igreja, é para um conjunto de igrejas ali daquela região, até então conhecida como Galácia, certo? Aquela província romana, que ficava principalmente ali ao sul daquela província, tá certo? Olha o que ele vai dizer aqui. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, a surpresa de Paulo, irmãos, não era simplesmente porque eles estavam cometendo um erro teológico, mas sim do fato de aquelas igrejas, ao darem ouvidos àqueles mestres judaizantes, eles estavam negando o fundamento do evangelho que lhes apregoou salvação. Por quê? Porque o evangelho que Paulo ali, como apóstolo de Cristo, ensinou àquelas igrejas, era exatamente o evangelho da graça, de que não há nada que o homem possa fazer que lhe levará à salvação, que a salvação é exclusivamente pela obra de Cristo Jesus. E os mestres judaizantes, influenciando aquelas igrejas, estavam ali aconselhando eles, ou melhor, quase que determinando a eles que voltassem às práticas do rito mosaico, né? Às práticas do Velho Testamento.
Então, ó, estes judeus convertidos, né, se referindo a esses mestres judaizantes, com os corações apegados à tradição religiosa de Israel, influenciavam as igrejas gentílicas. Lembrando aqui que gentílicas, irmão, se refere a gentios, né? Quem são os gentios? Todos aqueles que não fazem parte da comunidade de Israel, ou seja, são os não-judeus. Então, aqueles mestres, irmãos, eles estavam influenciando essas igrejas gentílicas a aderirem aos ritos mosaicos, em especial da circuncisão, cujo propósito era apenas apontar para o Messias. Uma vez que Cristo já tinha cumprido toda a Escritura, os velhos ritos já não mais tinham significado. Então, irmãos, não se trata apenas de judeus que se converteram e estavam tendo conflito entre o Evangelho de Cristo e aqueles velhos preceitos do judaísmo. Não. Era uma igreja gentílica, ou seja, pessoas que não eram judias, que estavam recebendo influência de judeus convertidos, dizendo que eles tinham que praticar os mandamentos ali do judaísmo, tá certo? Então Paulo vai criticar. Por quê? Porque aqueles homens, eles já estavam livres daquele jugo, tá certo? Tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento tinha um propósito de apontar para a figura de Cristo. Todos aqueles ritos, aquelas cerimônias, aqueles sacrifícios, todas aquelas cerimônias determinadas por Moisés no Antigo Testamento e dadas por Deus a Moisés, elas tinham um propósito de apontar para o Filho de Deus. A partir do momento que Cristo na cruz, ele consolida e ele, ao mesmo tempo, ele representa tudo aquilo que foi trazido na antiga aliança, já não há mais propósito em se manter aqueles velhos ritos. Por exemplo, uma tecla muito batida por esses judaizantes era a questão da circuncisão. Eu já ouvi certa vez um grande expositor da palavra que nós temos aqui no nosso país, reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que um dos objetivos da circuncisão, além dessa questão da higiene pessoal, era de que toda vez que o casal fosse ter um ato conjugal, um ato sexual, que eles naquela relação, eles sendo parte integrante da comunidade de Israel, o povo escolhido por Deus, eles deveriam se lembrar que daquele relacionamento iria trazer a linhagem que futuramente viria o Messias. Então, irmãos, era algo para lembrá-los de que o Messias viria. Tá certo? Então, tudo aquilo que foi deixado no Antigo Testamento, ele tinha um propósito de apontar para Cristo. A partir do momento que Cristo já tinha vindo, já tinha cumprido tudo aquilo que estava predito nas Escrituras, já não tinha mais propósito em se observar aqueles mesmos ritos previstos ali no Antigo Testamento, tá bom? Se falando ali das leis cerimoniais, digamos assim, das leis isso, cerimoniais, certo? Não se trata ali de... não há uma anulação da mensagem do Antigo Testamento, mas sim dos ritos e práticas que tinham como função principal apontar para Cristo, tá certo? Uma delas também são, por exemplo, os sacrifícios, né? Os sacrifícios, eles tinham ali a função de apontar para o Filho de Deus que viria a este mundo, para se entregar no nosso lugar, pagar pelos nossos pecados. A partir do momento em que o Cordeiro de Deus ele morre naquela cruz do Calvário, não há mais necessidade de voltar a sacrificar animais, porque o Cordeiro de Deus Santo e Imaculado, esse sim se entregou por nós para fazer expiação perpétua para cada um de nós, para todos aqueles que creem no seu santo nome. Amém? Então, irmãos, o que Paulo está falando ali não é que se tratava de um evangelho adicional, não é que eles chegaram ali e começaram a falar outras coisas, não, mas houve ali uma deturpação, ou seja, um acréscimo à mensagem original. E a estes judaizantes, irmãos, no versículo 7, Paulo vai chamar de perturbadores, ó. Ele vai dizer aqui, ó, o qual está falando aqui do evangelho. Não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ou seja, estão querendo perturbar o evangelho de Cristo, segundo a versão Almeida Revista Atualizada, né? Vai trazer esta palavra. Querem perturbar o evangelho de Cristo. Tá certo? Porque eles estão deturpando, eles estão acrescentando, eles estão incrementando aquilo que Jesus estava ensinando.
certo? Então, não era isso que Paulo ele trazia, a sua mensagem. Então, a partir do momento que alguém estava acrescentando alguma coisa à sua mensagem, Paulo intervém e vai escrever àquela igreja que eles não deveriam se portar daquela maneira. Bom, e hoje, irmão, será que nós temos isso nas igrejas de hoje? Influência dos judaizantes? Infelizmente, irmãos, com pesar nós falamos que nós vemos esse tipo de coisa, tá certo? Nós vemos boa parte da igreja evangélica se voltando ali a símbolos e rituais do Antigo Testamento que hoje na Nova Aliança já não tem mais propósito, certo? Por exemplo, aqui nós vemos uma foto aqui de uma igreja, né, de uma determinada igreja, fazendo uma cerimônia de adoração a Deus centrado na figura da Arca da Aliança. Eu pergunto, qual era o propósito da Arca da Aliança? A Arca da Aliança, irmãos, ela guardava a lei de Deus. A Arca da Aliança, ela era símbolo da presença de Deus no meio do povo. Ela era guardada dentro do tabernáculo e posteriormente dentro do templo. O tabernáculo, ele representava Deus no meio do povo. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Foi isso que Deus instituiu a Moisés e pediu a Moisés: Moisés, construa um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do meu povo. Então esse era o significado. Só que, irmãos, Cristo, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. E é por isso que ele é chamado Emanuel, Deus conosco. Irmãos, se Cristo veio do céu e habitou entre nós, ele é a própria Arca da Aliança. Não há mais necessidade de uma Arca da Aliança, porque a presença de Deus, o Cristo, o próprio Deus, ele desceu a este mundo, habitou no meio de nós, viveu conosco, né? E depois ele voltou aos céus. Então a presença de Deus, e hoje a presença de Deus, ela habita não no templo, não no templo construído por mãos humanas, não dentro do tabernáculo, mas dentro de cada um de nós, como vai dizer a palavra do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós carregamos a presença de Deus. E não um caixote de madeira folheado a ouro. E não um templo suntuoso, né, como foi construído aí um grande templo, ali na região do Brás, né, representando ali o templo de Salomão. E outros costumes também advindos do judaísmo que estão adentrando cada vez mais as igrejas, algumas igrejas evangélicas, como, por exemplo, tocar o chofar, usar indumentárias que remetem ali aos mestres judeus, né, o quipá, por exemplo, este lenço que agora não me recordo o nome, tá certo? Mas esta, dentre várias outras práticas do judaísmo, que elas vão sendo incorporadas exatamente para judaizar a igreja, como se fizer este tipo de cerimônia judaica fosse algo mais espiritual. Então você vê pessoas que vão a Israel para trazer água do Rio Jordão, né? E nós vemos que isso, irmãos, nada disso está na palavra do Senhor. A palavra do Senhor não tem esse propósito, tá certo? A igreja evangélica, a igreja do Senhor, ela não deve adotar esse tipo de coisa, tá bom? Ela não deve ceder esse tipo de comportamento judaizante, tá bom? Porque isso é acrescentar coisas à mensagem do evangelho e é contra isso que o apóstolo Paulo está combatendo. Ele está aqui fazendo uma defesa do verdadeiro evangelho contra essas influências, contra esses acréscimos, tá bom, irmãos? Não podemos aderir a esse tipo de prática, tá bom? Mas então, olha o que ele vai dizer aí, ó, os versículos 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que significa anátema, meus irmãos? Anátema significa maldito. Olha o que ele diz: assim como já vos dissemos agora, de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Paulo, ele reforça essa questão. Porque, irmãos, o evangelho, o verdadeiro evangelho, quando ele é pregado e ele é vivido, ele é a boa nova de Cristo. É isso que significa evangelho, boa notícia. Ele traz a bênção de Deus. Só que, de maneira contrária, quando esta mensagem ela é adulterada, ela gera exatamente o contrário, ela gera maldição. Então, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, ou na tradução Almeida Revista Atualizada vai dizer, um evangelho que vai além daquilo que eu já anunciei, seja anátema, ou seja, é maldição.
Então, irmãos, nenhum homem, apóstolo ou até mesmo ser celestial, né? Ele vai dizer, ainda que um anjo do céu, ou seja, até mesmo um ser celestial, nenhum deles tem qualquer direito de alterar uma vírgula sequer aquela mensagem recebida pelos apóstolos por intermédio de Cristo Jesus. Ou melhor, recebida pelos apóstolos e dada por Cristo Jesus. Certo? E parte, irmãos, de ser apóstolo era submissão à mensagem e a responsabilidade de testemunhá-la de modo fiel. O apóstolo não apenas ele levava uma mensagem, mas ele tinha um compromisso seríssimo de ser fiel e de transmitir aquela mensagem de maneira fidedigna, sem alterar uma vírgula sequer. Tá certo? O mensageiro, o enviado, o apóstolo, quando ele era comissionado por Cristo, ele recebia a autoridade para falar em nome daquele que estava levando a mensagem. E ele, portanto, não poderia alterar em nada aquela mensagem da qual ele estava responsável por transmitir. Tá bom? Então, hoje, irmãos, esta mensagem apostólica, ela é preservada pelos escritos apostólicos, ou seja, o Novo Testamento. Né? Nós não temos apóstolos tais como existiam ali na narrativa do Novo Testamento. Só que o que é para nós hoje o testemunho dos apóstolos? São aquilo que eles escreveram, ou seja, o Novo Testamento, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, tá certo? Os escritos de João, né? Então, irmãos, tudo isso é a doutrina dos apóstolos que foi transmitida até nós, tá certo? Eles escreveram isso, eles trouxeram isso. Nós temos ali o Evangelho de João, os evangelhos escritos ali pelo apóstolo João, por outros homens usados por Deus, ainda que não necessariamente apóstolos, mas, enfim, o testemunho apostólico ele é dado a nós hoje por intermédio das Sagradas Escrituras. Então, o que é uma igreja apostólica? É uma igreja que o chefe dela é o apóstolo? Não. A igreja verdadeiramente apostólica é aquela que é centrada na doutrina dos apóstolos. Doutrina esta que nos é transmitida através dos escritos dos apóstolos, ou seja, do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada. Amém? E aqueles, irmãos, que se arriscam a alterar ou acrescentar qualquer coisa a essa mensagem, estão debaixo de maldição. Olha o que o apóstolo João escreve em Apocalipse 22, versos 18 e 19. Ele falando ali, João, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então nós vemos, irmãos, que alterar a mensagem de Deus é algo seríssimo, certo? Por isso que Paulo vai dizer que é anátema, é maldição. Ai de nós, irmãos, se responsáveis por levar a palavra do Senhor às almas, deturparmos esta santa palavra. É uma responsabilidade, irmãos, tremenda. É por isso que Jesus diz, a quem muito é dado, muito é cobrado. A igreja, irmãos, recebeu o papel de levar a mensagem de Cristo ao mundo. E se nós alterarmos esta mensagem, Deus cobrará de maneira muito severa esta responsabilidade de cada um de nós. Por isso, irmãos, temos que ter compromisso em levar a palavra de Deus da maneira como ela é, sem acrescentar, sem remover uma vírgula sequer. Amém? E eu vou trazer aqui algumas curiosidades, irmãos, porque Paulo vai dizer, ainda pode ser até mesmo um anjo do céu que desse e anuncie outro evangelho, além deste que eu já vos tenho anunciado. Eu trago aqui algumas curiosidades, irmãos, de exemplos de expressões de fé que têm as suas revelações exatamente dadas por anjos. Uma delas, irmãos, é um grupo que ele se enquadra, ele se denomina cristão, que é a mensagem transmitida pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como Igreja dos Mórmons. Segundo a crença mórmon, irmãos, no século XIX, um jovem chamado Joseph Smith, ele recebe de um anjo chamado Moroni um livro escrito em placas de ouro, contendo um relato da passagem de Cristo pela antiga região da América. Este livro é chamado de Livro de Mórmon e é conhecido como Outro Testamento de Jesus Cristo.
Se você pegar no livro de Mórmon, é um livrinho assim, com a capa azul, você vai ver ali que está escrito Livro de Mórmon. E embaixo está Outro Testamento de Jesus Cristo. Se você perguntar para um Mórmon, ele não vai dizer que o livro de Mórmon substitui a Bíblia. Ele vai dizer que ele complementa a Bíblia. Entendeu? Então, irmãos, isso que é perigoso, porque ele está acrescentando aqui aquilo que a Bíblia diz, a própria Bíblia diz que não deveria ser acrescentado. E foi exatamente segundo a crença dos mormons, um anjo que deu essa revelação, dizendo que Jesus, depois que ele morreu, ele apareceu aqui nas Américas, né? Pregou entre os indígenas, e ali foi deixado um livro escrito em placas de ouro, ali era o livro de Mórmon, e o livro de Mórmon conta essa história. Então, irmãos, é apenas para... É isso que é apologética. Né? Nós olhamos para aqueles que têm determinadas crenças, que vão contra aquilo que a palavra de Deus estabelece, a fim de nos protegermos, irmãos, contra as influências deste tipo de mensagem, tá bom? Porque é importante nós conhecermos, tá bom, aquilo que professam essas crenças, para que não venhamos nos deixar levar pelos seus ensinamentos, tá bom? Antes, retenhamos verdadeiramente a pureza e a fidelidade do evangelho verdadeiro dado por Cristo Jesus por intermédio dos apóstolos. E um outro exemplo também, irmãos, é a crença muçulmana, né? A crença islâmica, que, segundo o que creem os muçulmanos, houve uma revelação dada pelo anjo Jibril, né, que é basicamente o nome árabe para o anjo Gabriel, a um homem chamado Maomé, ao profeta Maomé, segundo a crença islâmica. Então, irmão, segundo essa mesma crença, Jibril, durante um período de 22 anos, aparece sucessivas vezes a Maomé, o último profeta. Ele concede revelações de Alá. Alá é só um outro nome também para se referir a Deus. Tá certo? O Deus que eles acreditam é o mesmo Deus que nós cristãos e os judeus também acreditam, só que eles chamam de Alá, mas é o mesmo Deus, que deveriam ser citadas ao povo. Então, essas revelações, irmãos, segundo o que dizem os muçulmanos, elas foram concedidas a Maomé para serem transmitidas ao povo, certo? Ou seja, o anjo Gabriel, né, chamado de Jibril, veio até Maomé, apresentou aquelas revelações, ficou citando aquelas revelações durante 22 anos, e Maomé começou a ensinar aquilo que ele supostamente ouviu daquele anjo para aquelas pessoas que estavam ao seu derredor. E os seus seguidores foram escrevendo, ao longo do tempo, aquelas revelações e gerou o livro conhecido como Alcorão, que é o livro sagrado pelos muçulmanos. Então, apenas aqui, irmãos, algumas curiosidades de anjos que supostamente deram revelações aos homens, e aquilo gerou um sistema de crenças, um sistema de doutrina que hoje nós enxergamos aqui pela palavra de Deus, que não condiz com aquilo que as Sagradas Escrituras, elas assim defendem. Tá bom, meus irmãos? É o que Paulo diz, ainda que um anjo vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Todos aqueles que deturpam a palavra de Deus, que acrescentam, que querem incrementar ou tirar qualquer coisa da palavra de Deus, a Bíblia diz que deve ser anátema. Tá bom? Então, aqui apenas claro que existem outras, mas apenas duas curiosidades de expressões de fé bastante conhecidas, que trazem exatamente aquilo que Paulo diria que poderia acontecer. Tá bom? E Paulo vai continuar dizendo, né? Ele vai agradar a Deus ou aos homens? O compromisso de Paulo era com quem? Com os judaizantes? Com aqueles que estavam tentando deturpar a palavra de Deus? Ou era com o compromisso que ele tinha diante de Deus de manter a fidelidade em relação àquela palavra? Olha o que ele vai dizer aí a partir do verso de número 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, Paulo ele mostra o seu compromisso em ser fiel, testemunha e defensor, ou seja, um apologeta da mensagem dada a ele pelo próprio Cristo, independentemente da aprovação ou não dos homens. Porque é como nós falamos, parte de ser apóstolos, meus irmãos, era ter compromisso em zelar pela pureza da mensagem confiada àquele apóstolo, daquele que o enviou. Tá certo? Ao mesmo tempo que ele tinha a autoridade de falar em nome daquele que o estava enviando,
ele também tinha um compromisso de zelar pela fidelidade daquela mensagem, pela pureza daquela mensagem entregue a ele e confiada a ele. Tá bom? Então, Paulo ele mostra esse compromisso, que ele não tem compromisso com homens. O compromisso dele é com Deus, ele é servo de Deus, ele não é servo das vontades humanas e das vaidades humanas, daquilo que a mente humana cria. Ele é servo da mensagem do Senhor. O compromisso dele é transmitir a mensagem do Senhor com fidelidade. E Paulo vai falar isso, irmãos, porque a liberdade em Cristo podia ser visto pelos judaizantes como um tipo de relaxo espiritual. Ou seja, quando eles olhavam para o que Paulo dizia, que não precisava mais guardar aqueles ritos, guardar aquelas cerimônias, guardar aquelas práticas, aqueles mandamentos, talvez aqueles mestres judaizantes pensassem que aquilo era um tipo de vida muito fácil, que era um tipo de fé muito fácil. Não, a salvação não deve ser algo assim tão simples. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que praticar alguma coisa. Não pode ser só crer. Não, tem que ter alguma coisa que eu tenho que fazer para alcançar a salvação, para merecer a salvação. Mas é exatamente isso que Paulo ele vai rebater, né? Não cabe ao homem fazer por merecer a salvação. Cristo, e somente Cristo, fez toda a obra necessária à redenção. Cabendo ao homem apenas crer e permitir que a graça o transforme numa nova criatura. Então, ao homem, irmãos, nada pode ser feito para alcançar a salvação. É aquilo que nós falamos. As nossas boas obras são como o trapo da imundícia. Nada daquilo que fazemos, irmãos, é puramente bom, porque todas as nossas obras, inclusive intenções, estão contaminadas por causa do pecado. Bom, então não há nada que o homem possa fazer que lhe torne merecedor da salvação. O homem só pode depender de Cristo. Uma figura muito usada, irmãos, para se referir exatamente ao que significa a graça de Cristo, é a figura de uma pessoa à deriva. Imagina uma pessoa que está afundando nas águas profundas do oceano. Aquela pessoa não tem condição de salvar. Imagina uma pessoa desmaiada, afundando nas águas profundas do oceano. Aquela pessoa não tem condição de retirar ela mesma. Então, o que é a graça? A graça é Cristo, vindo como Salvador, que estende a mão, tira aquela pessoa ali daquela situação em que ela está afundando e a salva. Aquela pessoa que está naufragando não pode salvar a si mesma. É isso que significa a graça. É apenas Cristo que pode nos salvar. Nós, pelos nossos próprios esforços, jamais conseguiremos. Uma pessoa que está se afogando, jamais pelo seu próprio esforço vai conseguir salvar a si mesma. É necessário que alguém que esteja de fora estenda a mão e tire aquela pessoa daquela situação. Assim, irmãos, é a salvação. Nós, pelos nossos esforços, podemos debater, podemos tentar de todas as maneiras, mas jamais conseguiremos merecer e alcançar pelo nosso mérito a salvação. Cristo se ofereceu para estender a mão, cabe a nós apenas aceitar este favor por intermédio da fé. E ele fala, irmãos, ele reforça que essa mensagem não é uma mensagem dele. Não é uma mensagem que ele adquiriu através da leitura, através do estudo ou através da pregação de outras pessoas. Pelo contrário, essa mensagem provém exclusivamente de Deus. Ele vem do próprio Deus. Olha o que ele vai dizer do verso 12. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Cristo. Então, Paulo ele vai ressaltar esse compromisso, porque ele não recebeu essa mensagem pelo estudo. Porque quando nós estudamos, nós vamos aperfeiçoando o nosso conhecimento, nós mudamos de opinião, nós amadurecemos em determinadas questões. Só que a mensagem dada ali aos apóstolos, irmãos, era uma mensagem única. O próprio Cristo deu a mensagem. Então, irmãos, ele fala que o compromisso dele é levar esta palavra, levar a palavra de Cristo. Entendeu? Então, ele não poderia alterar nada. Ele não poderia se dar ao luxo de deturpar qualquer coisa que seja, de tirar ou acrescentar uma vírgula sequer à palavra do Senhor. Ele tinha um compromisso, uma vez que ele recebeu aquela mensagem do próprio Cristo, ele tinha o compromisso de manter aquela palavra imaculada da maneira como o Senhor assim lhe revelou, ele também deveria mostrar às demais pessoas. É por isso que ele luta para preservar ali a pureza daquele evangelho, né? E
uma observação, em Atos 15, nós vamos ver que futuramente, no momento próximo ali, Atos 15 irá, aquele concílio feito em Jerusalém, em Atos 15, vai oficializar a posição da igreja de que o jugo dos ritos mosaicos não devia ser imputado aos gentios convertidos. Então, a própria igreja em Jerusalém, ela vai decidir que, de fato, aqueles que se convertem a Cristo, que não pertencem à comunidade de Israel, não tem sentido, não tem o porquê dessas pessoas observarem os ritos mosaicos, as cerimônias da lei ali do Antigo Testamento. Tá bom, irmãos? Então, depois os irmãos leiam com calma lá também, Atos capítulo 15, e os irmãos vão ver exatamente que esta passa a ser a posição oficial da igreja cristã ali do primeiro século. Aqueles que se convertem a Cristo, que não fazem parte da comunidade de Israel, não precisariam cumprir esses ritos, circuncisão, e todas aquelas cerimônias que a lei no Antigo Testamento previa. Tá bom? Mas principalmente a circuncisão, porque a circuncisão ela marcava a eleição do povo de Deus, do povo de Israel, certo? Só que em Cristo, o povo de Deus passa a ser famílias de todos os povos, línguas e nações, não mais apenas a comunidade de Israel, mas povos de todas as línguas, raças, etnias, nações. Todos aqueles que creem em Cristo agora fazem parte da família de Deus e não apenas a comunidade de Israel como era antigamente. Amém, irmãos? Mas, continuando, Paulo aqui nos versos 13 ao 24, ele vai então descrever a sua trajetória, certo? A mensagem que Paulo lutava, meus irmãos, para defender, ele fora provado pelo próprio. Por ser criado e instruído sob a mais rígida disciplina judaica, o apóstolo já havia vivido toda a experiência de uma vida regrada pela observância da lei. Olha o que vai dizer aqui o verso 13. Ó. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta ao judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então Paulo está aqui relatando a sua própria experiência como um judeu, como uma pessoa que cresceu observando aqueles mandamentos. E Paulo ele diz aqui que até mesmo ele se destacou frente aos seus irmãos, que mesmo ele sendo uma pessoa nova, ele já tinha muito mais entendimento e zelo a respeito da religião judaica do que muitas outras pessoas. Então Paulo, irmãos, tudo aquilo contra o qual Paulo estava falando não era uma coisa que ele não sabia, que ele não vivia, coisa que Paulo cresceu vivendo. Paulo ele cresceu sob a mais rígida disciplina judaica. Né? Ele foi ali, Filipenses capítulo 3, verso 5 e 6, ele vai dar uma descrição também a respeito disso. Olha o que ele diz, ó, circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, Paulo está dizendo que tudo aquilo que competia à lei, Paulo não tinha do que ser repreendido. Paulo ele era irrepreensível no que diz respeito à guarda da lei. Só que foi esse zelo pelos mandamentos, foi esse zelo pela guarda literal dos mandamentos ali do Antigo Testamento, que levou com que ele se revoltasse contra a igreja de Cristo, que ele pensava que, na verdade, era uma afronta contra a palavra de Deus dada no Antigo Testamento. E é por isso que ele se dispõe a ser um perseguidor da igreja. Ele achava que quando ele prendia os cristãos, quando ele prendia aqueles e matava também aqueles que se convertiam a Cristo, aqueles que falavam que Jesus ele era o Filho de Deus, Paulo achava que ao matar essas pessoas ele estava fazendo um favor ao Senhor, porque ele achava que tudo isso era oriundo ali do seu zelo, do seu compromisso com Deus, preservando a lei de Deus. Só que ele vai entender, irmãos, lá na frente, que a sua verdadeira conversão não foi pelo cumprimento de dogmas religiosos. Paulo cresceu, passou a vida dele observando os ritos mosaicos, mas ele viu que essa não era a verdadeira conversão. Ele viu que a verdadeira conversão era a sua exposição à poderosa manifestação
da graça de Cristo, como ele tem ali no caminho de Damasco. E Paulo ele vai reconhecer isso, porque Paulo vai dizer, antes de conhecer a Cristo, eu achava que eu era zeloso, eu achava que eu era alguém extremamente fiel a Deus, mas hoje, na verdade, eu vejo que eu sou o principal dos pecadores, como ele vai dizer em 1 Timóteo capítulo 1, versos 15 e 16. Olha o que diz a palavra. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. E Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 1, versos 15 e 16. Então, Paulo, irmãos, que antes achava que era fiel a Deus, agora, depois de conhecer a graça de Cristo, depois de ter um encontro pessoal com Cristo, ele passa a reconhecer que ele é um miserável pecador. Ele passa a reconhecer que não era nada daquilo que ele fazia que o tornava aprovável diante de Deus. Pelo contrário, quando Cristo se revela a ele, ele passa a enxergar todo o pecado que havia nele, tudo aquilo de errado que ele havia feito, toda aquela natureza pecaminosa que pertencia a ele. Paulo agora passa a enxergar tudo isso. E Paulo ele diz: eu sou o maior dos pecadores. Eu sou o principal dos pecadores. Então, irmãos, o maior sinal de que alguém é santo perante Deus é quando esta pessoa reconhece o quão pecadora ela é. Se achamos, irmãos, que somos bons, se achamos que somos santos, se achamos que estamos perfeitos para com Deus, na verdade estamos muito longe de Deus. Porque, na verdade, irmãos, quanto mais próximo de nós está a luz, mais ela mostra as nossas imperfeições. Alguém que está no escuro não enxerga as próprias falhas. Só que quando a luz ela nos alumia, ela mostra tudo aquilo de errado, tudo aquilo de podre que há dentro da nossa natureza. E nós abrimos os nossos olhos para enxergar verdadeiramente quem somos. Eu sou um pecador. Eu sou alguém que desobedece a Deus. Eu sou alguém que naturalmente tem uma vontade que é contrária à vontade de Deus. E quando nós reconhecemos isso, irmãos, é que a graça de Cristo pode operar em nós. Porque agora estamos libertos da nossa vaidade. Estamos libertos do nosso próprio espírito, que nos faz acreditar que somos pessoas boas. E é nesses corações que Deus trabalha. E é por isso que Jesus vai dizer: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém, irmãos? Então, essa é a obra que Deus fez na vida de Paulo. Então, Paulo ele tinha conhecimento de causa, de que não era a observação dos mandamentos a causa da sua salvação, mas sim um encontro que ele teve e a sua exposição frente à graça maravilhosa de Cristo Jesus. A poderosa graça de Deus que transformou a vida de Paulo, que fez dele, de um perseguidor, um apóstolo de Cristo. Ele que outrora matava, perseguia os cristãos, agora pregava aquela mensagem. Cristo o havia escolhido para mostrar através da vida dele que o principal dos pecadores pode ser o mais santo dos homens, de que a graça do Senhor quem transforma. Não é a habilidade do homem, é a graça do Senhor que transforma aquele homem sujo, imundo, pecador, numa nova criatura santa diante do Senhor, capacitada para levar esta mesma mensagem às demais vidas que estão na mesma situação de pecado e de decadência diante de Deus. Mas continuando, entre os versos 15 e 24, Paulo ele vai relembrar a trajetória desde a sua conversão e o seu chamado para o apostolado. Ele retrata seu pouco contato com os 12 apóstolos, o que reforça o fato de que não recebeu a mensagem dos mesmos, mas do próprio Deus. Repare comigo aqui, leia comigo aqui, versos 15 em diante. Mas quanto aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco.
Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu antes, aqueles que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então, irmãos, ele retrata que ele não teve quase nenhum contato com os 12 apóstolos. Se Paulo tivesse recebido esta mensagem do colegiado apostólico, Paulo deveria ter passado um tempo com aqueles apóstolos para aprender a mensagem e assim transmiti-la de igual maneira. Só que não foi assim que aconteceu. E Paulo ele vai dizer, olha, eu não tive quase nenhum contato com esses apóstolos. Paulo ele respeita os demais apóstolos, assim como ele também eram servos do Senhor. Só que Paulo não aprendeu a mensagem do evangelho da boca destes apóstolos, né? Ele recebeu do próprio Cristo. E é isso, irmãos, também que ele usa para reforçar que ele não recebeu a mensagem de homens, mas somente de Deus, exatamente pelo fato de que ele quase não teve contato com os apóstolos de Cristo. E Paulo, só que Paulo também, irmãos, ao mesmo tempo ele foi recebido também como apóstolo pelos demais, pelo colegiado apostólico, melhor dizendo, né? Pedro recebe Paulo, né? Paulo vai dizer que passa ali um tempo com Pedro. Pedro ele recebe a Paulo, né? Então há um reconhecimento do apostolado de Paulo também pelo colégio apostólico. Paulo não recebeu a mensagem de homens, recebeu do próprio Cristo, não fazia parte do colegiado, ou seja, dos 12 apóstolos iniciais, ali levantados por Jesus em Jerusalém, não pertencia àquele colegiado apostólico, mas também foi reconhecido como um apóstolo por aquele mesmo colegiado, por aqueles mesmos 12 apóstolos, tá bom, irmãos? Ainda que ele quase não teve contato ali com nenhum deles, mas eles tiveram ali a certeza de que Paulo, de fato, tinha recebido a mensagem diretamente de Cristo e que era ali um homem escolhido por Deus para levar a mensagem aos gentios, ou seja, a comunidade fora ali de Israel. E nos versos 22 e 24, como nós lemos, Paulo ele acrescenta que tampouco ele era conhecido de vista pelas igrejas da Judéia, região na qual surgiu este colegiado apostólico, né? Entretanto, o testemunho da sua conversão em ministério era falado entre os irmãos. Então, Paulo, irmãos, ele vai dizer, olha, é tão real que eu não tive contato com esses apóstolos, que eu nem sou conhecido, né? Que a minha... eu nem sou conhecido de vista por aqueles que habitam na região da Judéia, por aqueles cristãos da região da Judéia. Eles nem me conhecem de vista, eles apenas ouvem o meu testemunho. Mas eles glorificam a Deus pelo meu testemunho. Então, o que ele vai dizer? Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Essa era a fala, irmãos, na boca daqueles que, ainda que não viram Paulo com os olhos, mas ouvia falar. Aquele homem que perseguia os cristãos, aquele homem que estava presente na morte de Estevão, o primeiro mártir, a primeira pessoa a morrer por Cristo. Paulo, aquele mesmo homem que estava lá, que participou daquele apedrejamento. Aquele mesmo Paulo que pegou carta para ir prender os cristãos ali na cidade de Damasco. Aquele mesmo Paulo que tinha um aval ali das autoridades judaicas para prender, matar os cristãos. Esse mesmo Paulo, agora ele prega esta mensagem que antes ele tentava destruir. Louvado seja o santo nome do Senhor por isso, meus irmãos. E ele vai dizer ali, eles glorificavam a Deus ao meu respeito. Então Paulo diz, eles não me conheceram de vista, mas o meu testemunho foi conhecido ali por eles. E é interessante, irmãos, além disso, que Paulo, a partir então da sua conversão, ele não usa mais o nome Saulo, né? Saulo, irmãos, era o nome hebraico de Paulo. Paulo, ele tinha ali 2 nacionalidades. Ele era judeu, mas também por ele ser um homem de família abastada, a sua família havia comprado para ele um título de cidadão romano. Lembra que ali o Império Romano dominava aquele território. Era possível as famílias mais ricas, as famílias mais abastadas, comprarem o título de cidadão romano. Isso lhe dava uma série de direitos adicionais
em detrimento das demais nações, dos demais povos, né? Tanto é que quando Paulo vai ser preso, ali chegando ao fim do livro de Atos, Paulo ele vai reivindicar o direito de ser julgado como um cidadão romano. E ele não pode ali ser levado para ser preso e agredido ali na região da Judéia. Ele deve ser levado para Roma, porque Paulo não é simplesmente mais um judeu. Ele era um cidadão romano e ele deveria ser tratado como um romano. Então ele tinha dupla cidadania. Então, a partir do momento da sua conversão, aparentemente ele para de deixar o nome Saulo para usar o nome Paulo, que era o nome de romano de Paulo, tá bom? Alguns dizem que, na verdade, quando ele se converteu, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, mas nós não encontramos isso na Bíblia, tá bom? O que nós entendemos, irmãos, é que a partir da sua conversão, Paulo deixou de usar aquele nome Saulo, porque Saulo estava ligado ao perseguidor. E agora Paulo, esse novo nome seria aquele que então pregaria esta mensagem de salvação à comunidade gentílica, ou seja, aqueles que estavam longe ali da comunidade de Israel. Amém, irmãos? Mas é esta a mensagem de hoje, esta é a lição de hoje. Fazendo aqui as considerações finais, diz assim a palavra, a aplicação pessoal. Devemos permanecer na graça de Cristo e firmes na fé, pois a realidade espiritual atual é tão desafiante quanto a dos irmãos Gálatas, com falsos mestres querendo perverter a nossa fé. Então, irmãos, o que aprendemos aqui com esta primeira lição, com este estudo inicial a respeito da carta aos Gálatas? Nós devemos, irmãos, ter cuidado com tudo aquilo que vem para acrescentar, para alterar aquela palavra que nos foi pregada, aquela palavra que nos foi transmitida através das Sagradas Escrituras. E como nos protegemos? Não temos mais os apóstolos hoje conosco, mas como nos protegemos dessas falsas doutrinas, desses falsos mestres? Observando o ensino apostólico que, por sua vez, nos é disponibilizado através das Sagradas Escrituras. Amém, meus irmãos? Então, tenhamos zelo pela palavra do Senhor, pelas Sagradas Escrituras e pela pureza do Evangelho. Nós vamos ver ao longo dos próximos capítulos que Paulo ali ele vai fazer ali uma série de reflexões a respeito da graça em detrimento da lei, certo? Mas é assunto para as próximas aulas. Desde já convido os irmãos que não faltem nas próximas aulas, tá bom? Para que nós venhamos dar continuidade a esta lição da nossa escola bíblica dominical. Tá bom, meus irmãos? Mas é isso. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela participação de todos os irmãos. Que o Senhor, assim, continue abençoando a vida de cada um. Vamos apenas fazer uma oração e agradecer ao Senhor por mais um estudo da Palavra de Deus, que Ele aqui nos permitiu participar enquanto Igreja de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este estudo da Palavra do Senhor. Meu Deus, por estes momentos que podemos aqui passar, ó Pai, meditando na mensagem que o Senhor tem, ó Pai, à tua igreja. Senhor, abre os nossos olhos, meu Deus, para que tenhamos cuidado com as falsas doutrinas, com os falsos mestres. Meu Deus e meu Pai querido, com as heresias. Pai Santo, dai-nos discernimento, Senhor, e sabedoria, para que não venhamos nos deixar levar, ó Pai, por acréscimos e aquilo, Senhor, que perverte o teu santo e poderoso evangelho. Senhor, dai-nos zelo por esta mensagem. Dai-nos compromisso com esta mensagem, Senhor, assim como os apóstolos zelavam, Senhor, por, de maneira fiel, ó Pai, preservar a doutrina santa, meu Deus e meu Pai, da maneira como o Senhor assim lhes revelou. Assim, dai-nos este mesmo amor, Senhor, para com a tua palavra. E, Senhor, que sejamos apologetas, que sejamos defensores, Senhor, batalhadores da fé, onde quer que pisemos a planta dos nossos pés. Que venhamos, Senhor amado, ser bons soldados de Cristo, bons servos de Cristo, bons mensageiros de Cristo, ó Pai, para levar esta palavra, meu Deus, tal como ela é. Muito obrigado, meu Senhor. Continue a abençoar a vida de cada um dos irmãos, Senhor. Abençoe a cada um para a glória e honra do teu santo e poderoso nome que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado a todos. E não poderia também deixar de falar uma feliz Páscoa a todos, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus.
Amém, meus irmãos? Muito obrigado pela participação de cada um. Deus abençoe.